Olá, neste vídeo falarei um pouco sobre sistemas de numeração, principalmente no que se refere a bases não decimais. O nosso sistema, o sistema indo-arábico, ele é um sistema considerado posicional e decimal. Quer dizer, a posição, indica valor, então o valor do algarismo depende da posição que ele ocupa. E, além disso, a base considerada é a base 10. Nós temos 10 símbolos para representar todos os valores possíveis. Aqui só um exemplo com as unidades, as dezenas, centenas, unidades de milhar, e assim vai, assim continua. E também a gente sabe aqui para os décimos, centésimos, milésimos e assim por diante. Vale lembrar o seguinte: se o sistema é decimal, base 10, a partir aqui da unidade, o que você considera? Que cada posição à esquerda, cada ordem, então a unidade aqui é a primeira ordem. Cada ordem que você tem aqui à esquerda, começar aí pela unidade, vale 10 vezes a ordem anterior. Então a dezena, 10 unidades. Você pegou a unidade e multiplicou por 10. As centenas são 10 dezenas. Você vai pegar a dezena e vai multiplicar por 10. Então você chega aqui a 100. Multiplicando o 10, o 100 por 10, você chega aos milhares, à ordem dos milhares. E essa sequência continua dessa forma, sempre multiplicando por 10 a ordem anterior, que aqui nós chamamos de unidade, dezena, centena, milhar, dezena de 10, centena de 100. Agora, quando você trabalha num outro sistema, num sistema não decimal, a lógica, a estrutura do sistema de numeração é exatamente essa, só que muda a base. Você não vai ter 10 algarismos, nós temos 10 porque 0, 1, 2, 3, até chegar no algarismo 9. Portanto, 10 símbolos para representar todos os valores possíveis. Não existe, como a base é decimal, não existe um único símbolo que represente o valor 10, a quantidade 10. O 10 é representado por uma dezena e nenhuma unidade. Até 9 unidades nós temos representação única. A partir daí não. Então, aí, a partir daí a posição começa a determinar valor. E é importante, só justificando aqui, por que trabalhar em bases não decimais? A aplicação prática disso no nosso dia a dia não há, a não ser quem trabalhe na área computacional, que tem base binária, base 2, outras bases também, mas para o nosso dia a dia, realmente o que interessa é a base decimal. O que justifica esse vídeo é que justamente o professor ali das séries iniciais, ele precisa trabalhar certas atividades para mostrar para o aluno como é que funciona um sistema posicional, e também decimal, que é o que ele vai estar utilizando, mas principalmente essa questão da posição, essa estrutura, como que funciona o agrupamento, como que funciona a troca, que nós devemos realizar também, quando necessário, de dezenas para unidades, de centenas para dezenas e assim por diante. A reserva, principalmente no que se refere às operações matemáticas. E para que o aluno compreenda essa estrutura, é importante ele trabalhar com material concreto. É importante que ele realize agrupamentos e trocas de forma concreta. Por exemplo, com fósforos, com tampinhas, seja o que for, com pedrinhas, com moedas, ele precisa realizar esse tipo de troca. E para realizar esse tipo de troca, por exemplo, da unidade para dezena, ele precisa, no mínimo, de 10 unidades. Tudo bem, até aí nenhum problema. Só que para ele perceber que esse mesmo tipo de troca que ocorre da unidade para dezena vai ocorrer da dezena para centena, ele precisaria de, no mínimo, 100 objetos, 100 tampinhas ou 100 palitos de fósforos. E aí começa a complicar, a criança vai ter que ir lá com 7 anos praticamente, 7, 8 anos, vai ter que lidar com uma quantidade muito grande de elementos. E isso acaba complicando
a atividade desnecessariamente. Então, por que não mostrar para o aluno como é que funciona o agrupamento, como é que funciona a troca, com bases não decimais, com bases menores do que 10. Ele entendendo essa estrutura, né, com base 3, com base 4, base 5, ele vai compreender também quando tiver que trabalhar com base 10. E um dos principais motivos dos alunos terem dificuldades na matemática básica, nas operações, e que aí, logicamente, isso vai acarretar dificuldades na matemática pelo resto da vida, é justamente a não compreensão adequada de um sistema de numeração. Por isso é que nós precisamos trabalhar isso com muito cuidado, com muita calma e de maneira adequada. Ok? Então nós vamos trabalhar aqui algumas bases, aliás, trabalhar um tipo de base não decimal, que é a base 3. O tipo de trabalho que nós realizaremos com base 3 pode ser realizado com base 4, com base 2, com base 5 e assim por diante. Então vamos bolar aqui um sistema de numeração, né, de base 3, em que nós usaremos até letras A, B e C, como as crianças vão usar ali objetos também. Tá? O A representando o 0, o B representando 1 e o C representando 2, duas unidades, que também a gente poderia muito bem trabalhar diretamente com essas quantidades. Tá? Só para não fazer confusão, para evitar um certo tipo de confusão, por exemplo, se nós temos a sequência 2, 1, né? Para nós, isso daqui, no nosso dia a dia, isso é 21. Na base 3, isso tem outro significado. Tá? Então, ao invés de trabalhar com 2 e com 1, a gente trabalha com a sequência, por exemplo, CB. Né? O C que é 2, o B que é 1. Ok? Então, como que a gente pode estar trabalhando a base 3? Né? No primeiro momento, como representar uma certa quantidade? Eu peguei como exemplo o 17 na base 3. Se a criança tem ali 17 palitos, 17 tampinhas, como que ele vai fazer a representação na base 3? E depois o inverso. Né? Se eu tenho uma sequência, como aqui, por exemplo, CB, como que eu vou determinar a quantidade que essa sequência representa? Então vamos lá para o primeiro ponto aí, que é como representar a quantidade 17 na base 3. Olha, um exemplo como o aluno vai trabalhar na prática. Ele dispõe aí de 17 palitos, por exemplo. Ele vai ter que fazer um agrupamento de 3 em 3, já que a base é 3. Tá? Então, cada grupo de 3, ele vai separar. Está aqui um grupo, 2, 3, 4, deu 5 grupos. E sobraram 2 unidades. Então, nessa representação, não vamos pensar por enquanto nas letras, não. Tá? Nessa representação que ele vai fazer na base 3, na casa das unidades, aqui é a unidade, né? A representação de unidade, ele vai ter 2 unidades, 2 palitos soltos, né? Que não puderam ser agrupados, porque para agrupar precisa de 3. E o detalhe, não pode ter mais do que 3. Não há nesse sistema de base 3, não há uma representação para o 3, uma representação única, né, de um símbolo para o 3. No máximo é 2. Tá? E então, o que nós fazemos com esses 5 grupos de 3? Nós agrupamos também de 3 em 3. Então está lá, ó, um grupo de 3, e foi só, né? Mais nada, um grupinho de 3. Aqui tem um grupo, né? Um grupo de 3. Por exemplo, se a gente falar que cada 3 palitos vão ser colocados em uma caixa, né? Então aqui eu tenho um grupo de 3 caixas, cada caixa com 3 palitos. Portanto, nesse tipo de representação aqui, tá? A segunda ordem, aquela que seria, né, das dezenas, se a base fosse 10, a segunda ordem representa grupos de 3. Sempre, como acontece no sistema de numeração decimal, sempre de uma ordem para outra, né, da direita para a esquerda, nós multiplicamos pela base. Agora não é mais 10, agora é 3. Então a segunda ordem aqui, da direita para a esquerda, representa os grupos de 3. E a terceira ordem? Tá? Representa o quê?
3 vezes 3. São os grupos de 9. Está aí. Né? A centena, seria a centena, que não é 100, né? É porque 10 ao quadrado, 10 vezes 10, né? Multiplicar por 10 duas vezes, chega a 100. 3 ao quadrado, ou seja, 3 vezes 3, chega a 9. Portanto, nós temos aqui um grupo de 9, olha aqui, um grupo de 9. Tá? Que, na verdade, são 3 grupos de 3. É a mesma coisa que um grupo de 9. Então, aqui é 1. Tá? Nós temos 2 grupos de 3. 2 grupos de 3 aqui representados. E nós temos as duas unidades. Portanto, essa sequência 1, 2, 2 é a que representa o 17 na base 3. Ok? Tá aí, ó, duas unidades estão aqui. Tá? 2 grupos de 3 estão aqui, esses 2 grupos. E um grupo de 9 aqui. Ok? E aí você converte para letras, né? As letras, o 0 é o A, 1 é o B e o 2 é o C. Tá? Então seria a sequência B, C, C. Aí, ó, um código para representar o 17. Né? Você tem uma base 3, de acordo com o que foi definido aqui. Né? O A é 0, o B é 1 e o C é 2. Tá? Então essa sequência BCC ou 1, 2, 2 representa a quantidade 17. Agora, nós não vamos toda hora ficar fazendo esse tipo de procedimento, de ficar contando de 3 em 3 dessa maneira, tendo que desenhar, tá? Porque a gente pode trabalhar com quantidades maiores. Tá? Mas, de que maneira a gente poderia fazer isso de uma forma mais prática? Você faz divisões sucessivas do valor, do 17, pelo 3, que é a base. Tá? Então, nós vamos dividir. Olha, isso que eu estou fazendo aqui, 17 por 3, é aquele primeiro agrupamento de 3 em 3. Né? Quantos grupos de 3 eu consigo formar com o 17? Nós vimos que deu para formar 5 grupos. 17 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 3 dá 15. Para 17, 2. O resto é 2 dessa divisão. Tá aí, ó. Que resto que é esse 2? Olha aqui, essas duas unidades. Então, esse 2 eu já posso colocar aqui, na casa das unidades. Continua a divisão. Agora, os 5 grupos que nós temos de 3 vão ser divididos em 3, em grupinhos de 3. Tá? 5 dividido por 3 dá 1. 1 que multiplica 3 dá 3, para 5, 2. Este 2 significa o quê? Olha, nós pegamos esses grupos, esses 5 grupos de 3, né? E dividimos em 3. Agrupamos de 3 em 3. Olha aqui, deu um grupo de 3. Está aqui, um grupo de 3. E ainda sobraram 2 grupos de 3. Deu um grupo de 9, perdão. E ainda sobraram 2 grupos de 3. Esse 2 aqui. Então, grupos de 3, 2. É o 2 que nós colocamos aqui. Aí você pode continuar a divisão. Pode até parar aqui, né? Olha aí, deu 1, né? Mas se você quiser de novo dividir em 3, olha aqui. Quantos grupos de 9 eu tenho? 1 dividido por 3 vai dar 0. 0 multiplicado por 3 dá 0. Para 1, sobra 1. Se você quiser trabalhar somente com os restos, esse 1 é que vem aqui. Então, essa sequência, nessa divisão sucessiva, até chegar no 0, no quociente 0, isso daqui é um quociente, né? Você vai até chegar no quociente 0. Chegou, pegue todos os restos de trás para frente, olha aqui. 1, 2, 2 é o que nós temos aqui. 1, 2, 2. Tá? Esse método funciona para qualquer que seja o valor. Na verdade, nessas divisões sucessivas, nós estamos realizando esse tipo de trabalho de agrupamento. Refaçam isso e comparem, né? Refaçam das duas formas, através das divisões sucessivas e através aí de um esquema um pouco mais concreto. Tá, ok? Que vocês vão perceber a semelhança entre esses dois processos. Só um exemplo aqui com outro valor. Tá? Por exemplo, você quer representar o 166 na base 3. É um número muito grande aqui.
né, para a base 3, se nós formos ver. Então vai acarretar uma representação com vários valores. Você vai dividir em 3. 166 dividido por 3. 166 por 3 vai dar 55. 55 multiplicado por 3 vai dar 165, portanto o resto 1. Tá? Esse 1 é ali da casa das unidades. Né? Uma unidade. Aqui embaixo, entre parênteses, o que a quantidade representada por aquela posição, por aquela ordem. A primeira ordem é a ordem das unidades. Agora você vai dividir o 55 por 3. Tá? 55 por 3 dá 17, dá 18, né? Dá 18. 3 que multiplica 18, ou 18 por 3, vai dar 54. Isso mesmo? 54? Isso. 54, portanto, o resto 1. Ok? Olha aí, já achamos a segunda. Aqui são os grupos de 3, né? Já achamos a segunda ordem. Os grupos de 3, um grupo de 3. Tá? Por enquanto, olha aí, dividimos 166 unidades em grupinhos de 3. Deu 55 grupos de 3. Sobrou uma unidade sozinha. Tá? Assim como lá no 17 tinha sobrado 2. Depois você pegou esses 55 grupos de 3 e dividiu ainda em outros grupos de 3 em 3. Tá? Deu 18 grupos de 9. Né? Sobrou um grupinho de 3, que está aqui, representado por este 1. Aí 18, divide por 3. Quantos grupos eu vou ter? Exatamente 6 grupos. 6 vezes 3, 18. Para 18, nada. Então, olha aí, não deu nenhum grupo de 9. Porque deu uma divisão exata aí, os grupos de 9. Né? Lembrando aí, ó, 1 que multiplica 3 dá 3. 3 que multiplica 3 dá 9. E o próximo grupo? 9 que multiplica 3 dá 27, são os grupos de 27. E aí continua, né? O próximo, 27 multiplicado por 3 vai dar 81. E assim vai. Tá ok? Então, nenhum grupo de 9, que deu uma divisão exata. Aí 6, nós vamos dividir por 3. 6 por 3 dá 2. Resto 0. Nenhum grupo de 27. Olha que interessante. 0 e 0. Tá? Esse 0 aqui. Aí 2, nós vamos dividir em 3, vai dar 0. Chegou no quociente 0, vejamos o resto aqui, que é 2. Acabou o processo. Então, são 2 grupos de 81. Ok? Você pode conferir isso. Olha, 2 grupos de 81, 2 multiplicado por 81, dá 162. Nenhum grupo de 27, vou até escrever aqui, mas não vai fazer diferença na soma, dá 0. Nenhum grupo de 9, também dá 0. Um grupo de 3, são 3. E uma unidade. Se nós somarmos aqui 162 com 3 dá 165, com 1 dá 166. Tá aí a representação. Portanto, naquele sistema que nós propusemos lá no início, o C é 2, né? Representa o 2, o 0 é o A e o 1 é o B. Portanto, a sequência é CAABB. Okay? Esse tipo de procedimento aqui é o que nós vamos utilizar para responder a segunda pergunta que eu propus lá no início do vídeo. Vamos lá. Qual é a quantidade representada pela sequência, BCAB? Tá? BCAB. Olha, o B é 1. O C é o 2. O A é o 0 e o B novamente é o 1. Tá? Agora o detalhe, a posição que eles ocupam. Esse 1 ocupa a posição das unidades. Esse 0 ocupa a posição dos grupos de 3. Esse 2 são os grupos do quê? 3 vezes 3, de 9. E esse 1 determina os grupos de 27, 9 vezes 3. Tá? Portanto, nós temos aqui, olha aí, 1, que esquisito, né? Um grupo de 1, uma unidade, que dá 1. 0,
multiplicado por 3, quer dizer, nenhum grupo de 3 dá 0. 2 grupos de 9, 18. E um grupo de 27. Vamos ver quanto que dá isso, né? Aqui dá 27. Aí você vai somar 27 mais 18, está lá 2 grupos de 9, um grupo de 27, nenhum grupo de 3 e um grupo de 1. Tá? Então, 27 mais 18 dá 45, com mais 1 dá 46. Você pode tirar a prova disso fazendo a divisão sucessiva de 46 por 3 e verificar que a sequência de restos vai ser essa daqui, 1, 2, 0 e 1.